Oi meninas, boa tarde. Bom, chegou o momento, nós vamos falar hoje sobre mais um tema relacionado a esses nossos assuntos sobre a maternidade. E o tema de hoje eu acredito que atinge aí 99,9% das mães e é um tema muito interessante de a gente conversar e esclarecer alguns pontos. Então, para não ficar muito pontinho aqui nos nossos stories, vou direto ao assunto. Então, o tema de hoje é culpa. Então, menina, é o seguinte, a minha intenção era falar sobre esse tema com vocês da maneira como eu acredito que a maternidade pode e deve ser, né? Que é de maneira leve. Então, eu vou me esforçar ao máximo aqui para passar para vocês de um jeito muito suave, tá bom? Eu fui buscar, tá? De maneira profunda, literaturas, textos, estudos, artigos sobre o tema e eu confesso que eu fiquei negativamente surpresa com a inversão de valores atribuídos por alguns movimentos a esse sentimento de culpa materna. A culpa é sim um sentimento inerente à maternidade, que precisa ser dosado e algumas vezes abandonado, de fato. Porém, existem alguns movimentos que se apossam, né, de todo e qualquer... Então, existem aí alguns movimentos, tá? Que distorcem padrões sadios de convivência, padrões sadios de comportamento e acaba atingindo diretamente a família, tá? Acaba deteriorando aí comportamentos que seriam sim muito saudáveis para os relacionamentos familiares, tá? Então, demonizar o sentimento de culpa da mãe ou atribuir esse sentimento 100% ao parceiro dela não é o caminho, tá? Para toda situação existem os dois lados, nós ficamos sempre com um ponto de equilíbrio, ok? Por isso eu achei desnecessário e além de extenso trazer aqui para vocês alguns textos, alguns estudos que eu acredito honestamente que nada mais é do que o desejo de se fazer aquilo que se quer, somente isso, de maneira indiscriminada e responsável. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente busca, porque são influências, e aí você precisa buscar qual foi a influência dessa pessoa que escreveu determinado texto, determinado artigo, porque sempre existe uma influência, existem aí movimentos interessados, enfim, tá? Então precisa tomar muito cuidado, tá? A gente precisa ser realista. Tudo que é assim, gente, a verdade é que, sim, a maternidade e a paternidade demandam sacrifícios, tá? Independente do formato escolhido pela família, é sacrificial. E o amor, a responsabilização diante de um ser totalmente dependente, trazido ao mundo por escolha sua, do pai, do pai, é um dever e ponto, isso é um fato. Se eu decidir ou assumir, se decidimos ou assumimos o risco de gerar, nós temos a responsabilidade de arcar com as nossas escolhas e ponto. A relativização dos padrões morais repleto de egocentrismo vem dizer que um filho não pode ser pesado aos pais e que tá tudo bem. E assim, eu odeio essa frase. E tá tudo bem. Ela é entorpecente. Eu cito uma situação completamente desconexa, né? E coloco no fim e tá tudo bem. Simplesmente para enganar o meu cérebro, para dizer pro meu cérebro, para entorpecer aí a minha consciência, dizer pra minha consciência. Eu cito uma situação completamente desconexa, né? E coloco no fim e tá tudo bem. Simplesmente para enganar o meu cérebro, para dizer pro meu cérebro, para entorpecer aí a minha consciência, dizer pra minha consciência que ok eu não fazer aquilo que eu deveria fazer. Não está tudo bem. A verdade é a seguinte, filho demanda sacrifício sim. Esse ponto é muito importante. Vamos lá. Filhos demandam sacrifícios sim. Filho precisa de convivência com os pais, acompanhamento na alimentação, acompanhamento na educação, higiene, custa muito dinheiro, noites de sono e adia sonhos individuais, sim. Essa é a realidade.
A escolha é nossa, a escolha é sua e a responsabilidade também. Por isso, avalie antes. Quem não quer essas demandas tem a opção de não gerar até que queira, ok? O que não pode é a gente achar que nós podemos fugir à responsabilidade de uma decisão que refletirá no desenvolvimento de um ser que não pediu para nascer e que está tudo bem. Então, uma vez tomada essa decisão, a gente precisa entender que é sacrificial, não será a tarefa mais fácil que você terá na vida, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, sim, em alguns momentos será bem cansativo, tá? E é uma realidade. Tem todo o lado maravilhoso, né, da experiência da maternidade. Por que a gente faz tudo isso? Por que a gente se entrega de maneira tão linda à maternidade? Porque compensa todo e qualquer sacrifício, mas precisa ser avaliado sim, tá? Agora vamos para a parte leve. Então é o seguinte, a culpa aparece na maternidade de duas formas. Existe a autocobrança, né, que é a nossa avaliação pessoal. Quando a gente reflete se o nosso comportamento está de acordo, está condizente com a necessidade de determinada atribuição. Eu faço isso no meu emprego, nos meus relacionamentos, com as minhas amizades, com a minha família, com o meu marido, né? Por que eu não faria isso na maternidade? Então, esse tipo de autocobrança, de autoavaliação é saudável, né? A gente precisa fazer isso para evoluir. Existe a culpa propriamente dita, que é uma culpa mais social. Ela é exercida mais constantemente de maneira externa, né? Por culturas diferentes. Então, os familiares, os avós, né? A mãe, a sogra, os tios, palpitam aí na sua educação, julgam a maneira como você conduz a sua maternidade, e aí você se sente culpada. As mídias sociais, então aí existe muita comparação, né? Eu vejo a mãe da fulana de tal, eu vejo a mãe que é vegana, a mãe que é natureba, a mãe que senta no chão e brinca com os filhos o dia inteiro e ama fazer a moeba. Então eu me comparo e me sinto uma mãe menor. Então, esse tipo de culpa também pode ser descartada. E o perfeccionismo, que está muito ligado à comparação, né? Se eu faço, mas eu tô sempre me achando aquém, é porque eu tô olhando o outro e me comparando a ele. Então, existe aí essa diferença. Então, como eu disse, nem todo sentimento de culpa é irrelevante. Às vezes é a nossa consciência nos alertando de um comportamento inadequado. Por exemplo, uma mãe que exerce castigos físicos constantemente. O sentimento posterior às atitudes dela não é uma culpa irrelevante. É um alerta de que é necessário mudar, porque daquele jeito não tá legal. E não adianta eu dizer, mães ficam cansadas, exauridas, não são perfeitas, está tudo bem. Não está tudo bem. O comportamento é inadequado e é perigoso. Agora, se você trabalhou o dia inteiro, passou na escola, buscou a criança, deu o jantar, não foi o jantar que você gostaria, não foi aquele jantar nutritivo, depois não houve disposição para brincar com a criança, ela dormiu antes que você conseguisse pôr ela na cama e você deita com aquela sensação de pior mãe do mundo, essa sim é uma culpa que você pode abandonar, uma culpa que você pode descartar porque ela é desnecessária e paralisante. O fato de você trabalhar o dia inteiro para oferecer o melhor para o seu filho é um ato de amor. Eu vou falar para vocês pessoalmente. Eu fui criada por uma mulher que precisou sair de um casamento abusivo quando eu tinha 6 anos de idade, um relacionamento violento. E precisou estender as mangas e trabalhar ferozmente para que a gente tivesse um mínimo de conforto. E nunca passei fome na minha vida. Apesar dela ter passado muitas coisas, nós nunca passamos. E eu hoje olho para trás com muito orgulho. Eu fico emocionada de dizer que esse sentimento que você sente é um sentimento de uma mãe que ama um filho, que gostaria de estar perto dele, mas está doando a sua vida em amor. E você é muito maravilhosa. Você é uma mãe incrível, que está dando um
enorme exemplo de garra e força para os seus filhos. Não se culpe. Vamos para o último ponto, que é o seguinte: respeite seu corpo. Você é de carne e osso. Você precisa descansar. Esgotada, dificilmente você vai ter paciência para maternar, para cuidar do teu filho. Esse também é um benefício da rotina. Nós vamos falar sobre rotina, tá? Que te permite ter um tempo só para você. A gente vai falar sobre como organizar uma rotina depois. Mas um banho quente, uma noite de sono. Eu sei que para as mamães aí que tem bebê pequeno é mais difícil. Eu sei porque o meu filho trocou 3 meses de dia pela noite. Mas se puderem, priorizem. Porque você estando bem, o restante será mais fácil. Você não vai perder a paciência muito rápido. Você vai estar... Tá bom? Então, primeiro, identifique a causa da sensação de culpa. Nós somos inteligentes o suficiente para separar os motivos legítimos, que requerem reavaliação, mudança de rotina, organização, e os motivos que são exigências internas ou externas desnecessárias, perfeccionismo, comparação, você querer suprir expectativas de outras pessoas, tá? Separa isso na sua cabeça. Esse sim, a gente descarta. Tá? E vai vivências internas ou externas desnecessárias, perfeccionismo, comparação, você querer suprir expectativas de outras pessoas, tá? Separa isso na sua cabeça. Esse sim, a gente descarta, tá? E vai viver uma maternidade de maneira mais leve, sem se autoculpar tanto. Autoavaliação é uma coisa importante e saudável. Culpa desnecessária, querer suprir expectativa dos outros, a gente descarta. Então, o importante é a nossa maternidade estar fluindo de maneira leve, de maneira construtiva, positiva, que os nossos filhos se desenvolvam bem e que a nossa família seja de fato aí o mais feliz possível. Tá legal? Então é isso, esse foi o nosso tema de hoje, espero que vocês tenham gostado. Depois compartilhem comigo aí nos stories as histórias de vocês, me contem o que vocês acharam. Eu amo essa troca, isso aqui também é um espaço de cura para todas nós. É muito gostoso a gente poder compartilhar as nossas dores, as nossas histórias, os nossos desafios umas com as outras. No próximo story eu vou pôr o quadrinho do na prática para você bater o olho aí, já ter o seu insight para tomar atitudes e ter aí já momentos diferentes na sua maternidade, tá bom? Beijo!